Converso agora com a Leila Mazzaron. Leila, obrigado pela participação conosco. Eu que agradeço o convite. Bom, São Carlos, né? Você está vivendo aí essa realidade, como é que tem sido, no seu caso, né, funcionária pública, quais foram as diretivas da administração aí? Então, eu já estou no 9º dia em casa, em distanciamento social. Desde a semana passada, a Prefeitura tem tomado várias medidas para tentar promover o enfrentamento da pandemia. Então, iniciou com o fechamento das escolas, conforme foi se estudando, a própria Prefeitura foi estudando as medidas, aí foi o afastamento dos funcionários públicos que não tinham atividade prioritária, depois o comércio e o último decreto, uma orientação para que as indústrias também avaliassem a interrupção das atividades, tentando de todas as formas evitar a proliferação do vírus e o aumento dos índices. Uhum. E como está aí a questão dos casos, né? Casos suspeitos, algum caso confirmado, como é que está isso? Então, por enquanto tem apenas um caso confirmado por conta da questão dos laudos laboratoriais, que não, infelizmente eles não saem com tanta presteza quanto a gente queria. Existem vários casos, ontem, se não me engano, os índices já estão em 55 casos em isolamento doméstico, tinha 22 internações na Santa Casa, havia 4 casos de óbitos suspeitos que foram para a Douplutz para avaliação. Enfim, a questão está bem séria aqui, porque às vezes de um dia para o outro você tem alguns desses índices dobrando, né, os índices de casos em isolamento doméstico, em casos de internação. Então, assim, é bem preocupante. E uma coisa que nós temos notado em todas as cidades, né, não sei se aí tem sido similar, a questão da centralização dos exames no Adolfo Lutz, que tem gerado atraso para todas as cidades. Então, às vezes, a gente fica dias, até mais de uma semana, para ter um respaldo aí desses exames. Isso é uma preocupação, e eu acho que realmente em todas as cidades. Eu converso com conhecidos em outros municípios que têm passado pela mesma situação. A gente sabe que existem, pelo menos a Unicamp, a USP, tem tentado desenvolver outros métodos de diagnóstico, mas isso leva um tempo e, infelizmente, essa pandemia não nos dá nenhum tipo de tempo, né? Então, isso realmente é uma questão preocupante, porque às vezes as pessoas, muitos não têm a dimensão da seriedade do que está acontecendo por conta dessa demora nos laudos técnicos e tudo mais. E isso é bastante preocupante, porque daí as pessoas não têm a noção do que está acontecendo. Uma outra questão que a gente tem observado em todas as cidades é a questão da vacinação, né, que foi antecipada aí, a questão dos idosos e profissionais da saúde, mas que as vacinas não estão dando conta, né, elas têm chegado e esgotado automaticamente. São Carlos tem sido a mesma coisa? Tem. Na verdade, assim, chegou o primeiro lote se esgotou, eu acredito, em 24 horas. Chegou um segundo lote de vacinação, ele foi feito também se esgotou. Então eu acredito que já esteja no 3º lote de vacinação. A saúde fez um esquema de receber essa vacinação o mais rápido possível e aplicá-la de uma forma muito eficiente, mas realmente a demanda aumentou muito. Muitos que não tinham o hábito de tomar vacina estão tomando, então isso realmente houve uma corrida as vacinas. Então é um trabalho que está em andamento ainda, inclusive. Perfeito. E até porque é um dos fatores que vai ajudar, porque quando a gente tiver a cobertura vacinal aí nesse primeiro momento, pelo menos a gente encolhe um pouco a questão dos casos suspeitos, né? Porque hoje toda a gripe entra na suspeita, vai para os exames, então a gente tem notado também esse problema pontual, né? Nós estamos com as outras gripes também em circulação e tudo parece que se mistura e, num primeiro momento, gera um alarme aí na população, né, em virtude disso, né, de qualquer sintoma similar vira caso suspeito.
Essa é uma época complicada, assim. Eu não sou da área de saúde, mas pela experiência a gente sabe que essa é uma época que dá muita gripe, dá muita sinusite, muita rinite. A gente está mudando de estação de ano. Mas eu acredito que assim é melhor prevenir do que remediar, no final das contas. A gente não pode atribuir, é uma gripe A, B ou C, não é o Covid-19, e correr um risco de uma proliferação desnecessária, ou pelo menos desatenta por conta de, não parece ser. A gente realmente é um dia atrás do outro. Como eu tinha dito antes, é tudo muito rápido no coronavírus, no Covid-19. Então, realmente, eu acho que antes a prevenção mesmo, porque a gente ainda não tem recursos técnicos o suficiente para lidar e saber diferenciar uma gripe da outra e tudo mais. Existem os sintomas específicos, mas a gente deve se resguardar. Eu estou numa conexão aqui com a Leila Mazzaron, direto de São Carlos. Nós estamos falando do funcionamento, né, e quais as ações preventivas que estão sendo tomadas na cidade. Leila, a gente tem tido também uma conversa nas mais variadas cidades a respeito da questão de abastecimento, né? A gente viu que algumas cidades, as pessoas correram até os mercados, a gente teve, né, o maior exemplo de egoísmo de abastecimento possível, potencialmente na questão do álcool gel, que eu acho que é o exemplo mais gritante, né, de pessoas tentando consumir, né, um produto e se esquecendo que aquele produto, não adianta ela ter 100 litros em casa, se o vizinho não tiver, o vizinho pode contaminá-la. Exatamente. Aqui houve também essa corrida, a imprensa local noticiou muito essa questão da corrida dos supermercados, mesmo os comerciantes dos grandes mercados falando que não havia risco de desabastecimento, excetuando a questão do álcool gel, de fato. Mas assim, não havia nenhum risco de desabastecimento, mas as pessoas parece que ensurdeceram, emburreceram e não havia o que controlasse. Como eu disse no começo, eu estou há 9 dias em distanciamento, eu apenas saí um dia essa semana que eu precisava ir na farmácia e no supermercado. Uhum. Eu não senti falta de nenhum produto especificamente, eu nem procurei o álcool gel, porque isso é quase um mito hoje em dia, porque você não encontra mesmo. Uhum. Mas eu não senti falta de outros produtos, na verdade tinha abastecimento sim. Mas as pessoas estão... o que me espantou é que assim, havia ainda muita frequência nos supermercados. Isso eu acho bastante complicado. A gente já estava quase uma semana com as normas estabelecidas de distanciamento social, e mesmo assim as pessoas insistiam em andar nas ruas, insistiam em ir nos comércios, o que me deixou bastante preocupada, na verdade. Porque ainda a gente não se leva muito a sério. A gente vê a ausência, nesse momento, do bom senso, né? No sentido claro do equilíbrio, né? Olha, eu que ia no mercado a cada 2 dias, tem gente que ia todo dia, de ter o bom senso, sim, de, olha, vou fazer uma compra da semana, da quinzena ou do mês, né? Não é que eu estou estocando isso também, mas para evitar essa movimentação. Então, isso já é uma prevenção. E de tomar medidas simples de sozinho, né? Olha, vai uma pessoa pela família, né? Você não vai levar criança, o idoso ou um grupo no conjunto. Infelizmente, a gente ainda tem visto isso. E com bastante frequência, infelizmente. Eu não sei se as pessoas realmente não têm uma dimensão ou se elas acham que realmente tudo é muito exagerado. O problema é que elas não estão sendo seguras ou previdentes ou tomando os cuidados que são sugeridos. E me assustou bastante, porque eu ainda lembro que eu saí muito rapidamente para tentar fazer tudo no máximo tempo possível, muita gente na rua passeando. É complicado, porque essa não é uma situação que você pode tomar conta de você e dos outros, não é o caso, as pessoas precisam cuidar umas das outras. Perfeito. Pensando aí, né, nessa rotina da cidade, meios de comunicação, como é que tem sido essa discussão, e num paralelo, né, quando a gente vê os meios de comunicação e as redes sociais, né,
Como é que você tem acompanhado aí, em especial as questões das fake news? Tem tido muita relacionada à cidade? Então, na verdade, assim, existe uma postura, no que diz respeito à Secretaria de Comunicação local, eles fizeram um sistema muito sério de responder rapidamente no caso de fake news locais e coisa do gênero. É claro, as mídias sociais são muito mais difíceis de controlar. Então, às vezes, eu acho que vai de uma pessoa para outra fazer esse controle. Eu acho que, se as pessoas gostam tanto das mídias sociais, elas têm que ter responsabilidade no uso. Então, leu alguma coisa? Vai conferir informação. Tem vários sites de detecção de fake news, de boato, de informação falsa. Então, assim, não é por falta de ferramenta. Mas eu acho que as pessoas um pouco têm um hábito de querer informação fácil e rápida. E a fake news tem essa característica, ela te dá uma resposta objetiva e rápida. E as pessoas se prendem a isso. E é extremamente problemático. Nós estamos sendo bombardeados a cada minuto com esse tipo de informação, né? Os meios de comunicação que têm trabalhado sistematicamente na questão local, falando das ações que estão sendo feitas, tanto pelo poder público quanto por grupos particulares. Enfim, as informações têm circulado. Como as pessoas têm recebido essas informações é que é um pouco mais difícil de dizer, principalmente em relação às informações fantasiosas ou falsas, ou que estão... eu não gosto do termo porque eu acho que não é bem isso, mas os que estão politicamente, ideologicamente determinadas, então é bastante complicado. Perfeito. Leila, quero agradecer por abrir o espaço para a gente, né, por compartilhar um pouquinho dessa rotina conosco. Eu acho que é importante a gente fazer essa ponte, né, com outros locais, porque muitas vezes a gente está na bolha da própria cidade e cada um começa a agir como se a cidade estivesse independente da sua região e do mundo, né? E é importante ver as medidas que estão sendo tomadas em todos os lugares para que a gente não perca aí o pé da situação e haja dentro dos melhores exemplos possíveis, dos melhores locais do mundo que tiveram resultado, para não repetir o que está acontecendo com a Itália, com a Espanha e agora com os Estados Unidos. Exato. Eu agradeço a oportunidade de falar e eu acho que você tem toda a razão. Quando a gente olha para os outros lugares, a gente tem também para ter pelo menos uma dimensão do que está acontecendo, que não é só a gente aqui, aqui está exagerando, não é esse o ponto. Agradeço mesmo, parabéns pelo trabalho, eu acho que é importante o que vocês estão fazendo aí.